Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a área das principais figuras planas. Aqui nós temos o retângulo, temos o triângulo. Vamos ver que tudo se resume justamente neste conceito de base vezes a altura, representados aqui por B e H. Ou seja, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Este lado multiplicado por este lado. Ok? A mesma coisa acontece com o triângulo. Aqui nós temos a altura do triângulo e temos a base, né? Então, o triângulo, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, porque o triângulo, na realidade, ele é a metade de um retângulo, assim, ou de um quadrado. Ok? E a mesma coisa nós podemos fazer com um trapézio. Ó. Um trapézio é uma figura que tem aqui seus dois lados paralelos, onde chamamos de base menor e base maior, e tem a sua altura. Onde na realidade o trapézio, se puxarmos aqui, veremos que o trapézio é formado por dois triângulos. Onde você tem um triângulo maior aqui, né? Onde é base vezes a altura dividido por 2. E tem o triângulozinho menor, Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Esses dois triângulos, então, formam o trapézio, que nós chamamos aqui trapézio. Então, qual é a fórmula da área do trapézio? Então, seria B grande mais B pequeno, vezes a altura, dividido por 2. Simplificando aqui esses dois triângulos, né, que formam o trapézio. Então, tudo se resume em saber a área de um triângulo. E isso vai além do trapézio. Vamos ver uma outra figura também, o losango. Vamos apagar aqui e ver o losango também, que na realidade o losango é a composição aqui de dois triângulos, que podemos puxar aqui no meio uma diagonal, que é a diagonal maior, um D grande, e assim temos a diagonal menor, um D pequeno. Então, se nós puxarmos aqui igualzinho esse triângulo, nós observamos que aqui temos um Dzinho pequeno e essa altura é justamente a metade do D grande, né? Então, para fazer a área desse triângulo aqui, que é base vezes a altura, quem é a altura? É o D grande sobre 2, né? Dividido por 2. Então, a área desse triângulo. Só que nós temos dois triângulos iguais, né? Então, na realidade, a área do losango vai ser simplesmente, né, D vezes D sobre 2. Né? Porque na realidade são dois triângulos, então tiramos essa parte de baixo e aí temos o losango inteiro. Então, simples assim. Sabendo a área do triângulo, podemos resolver a área de muitas figuras planas, como por exemplo o polígono regular. Um polígono regular é aquela figura que está inscrita numa circunferência, não é? E tem todos os seus lados iguais, ou seja, com a mesma medida. E aí você forma um polígono, ok? Com inúmeros lados, né? E nesse polígono, você puxando o raio da circunferência, você observa que você forma com um lado do polígono, você forma um triângulo. Então, um polígono, por exemplo, você tem aqui um pentágono, né? Então, você observa que você tem os lados, né? E você tem o centro. E ele é formado por triângulos. Ok? Então, assim você vai vendo que tudo forma triângulos. Então, os polígonos são formados por triângulos. Então, você tem a altura desse triângulo,
que para o polígono, esta altura é chamada de apótema. E você tem o lado do triângulo aqui. Esse lado é a parte de baixo, que é essa base, é o lado do polígono. Então, se você soma os lados do polígono, como a gente chama isso? A soma dos lados é o perímetro. Né? A soma dos lados. Então, na realidade, o lado é o perímetro, né? Vezes, aqui é o apótema, que é a altura, né? Dividido por 2. Então, essa é a fórmula da área de um polígono qualquer. O perímetro vezes o apótema, que é a própria altura do triângulo, dividido por 2. Ou, como alguns colocam, um pezinho pequeno vezes o apótema, ou seja, o semiperímetro, né? A metade do perímetro, vezes o apótema. Ok? Ou você pode, então, calcular a área de cada triângulo, né? E multiplicar pelo número de lados do polígono. Então, isso aí é um polígono regular. A mesma coisa acontece também com o círculo. Qual é a área de um círculo? A gente já sabe qual é a área de um círculo, né? Mas vamos só analisar como que também tem a ver com os triângulos. Na realidade, o círculo ele é formado aqui, ó, por vários ladinhos, podemos dizer assim, como se fosse um polígono com muitos lados, né? Imagine que aqui tem um triângulo e tem uma altura. Aqui tem outro triângulo e outro triângulo. E você vai formando uma roda. Então, se você tem um triângulo assim, aqui você tem a altura. Mas se você fecha as pernas, né, deste triângulo isósceles, esta altura vai ficando mais próxima da medida do lado. Então, imagine aqui um triângulo bem fechadinho, a ponto de quase nulo, né? Aqui a base. Então, quem é a base disso aqui? Vários triângulos bem pequenininhos. Então, a base disso aqui de cada triângulo, é o perímetro da circunferência. E qual é o perímetro da circunferência? É 2 π-raios. Não é? Este é o perímetro de uma circunferência. Então, você multiplica esta base vezes a altura, que é praticamente a mesma medida do raio. Então, podemos colocar o próprio raio. Então, base vezes altura dividido por 2. Esta é a fórmula do triângulo. Aí, você cortando os dois aqui, você tem o π raio ao quadrado. Né? Então, π raio ao quadrado é a fórmula da área do círculo. Então, vamos ver que tudo se resume em você conhecer bem a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Okay? Vamos ver alguns exercícios para nós analisarmos bem este assunto. Então, aí está, né? Determine a área da região sombreada. Aqui, nós precisamos saber a área do triângulo, para depois, então, diminuir pela área do círculo, para acharmos justamente essa área colorida. Então, a área do triângulo, né, é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos que a área do triângulo é igual a 6, que é a base. Agora, vezes a altura, precisamos saber da altura. Qual é a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai nos dar 6 sobre 2, 3 raiz de 3. Então, a altura é 3 raiz de 3. Né? Dividido, então, por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 9 raiz de 3, né, metros quadrados. Agora, vamos achar, então, a área do círculo. Então, para acharmos a área do círculo, precisamos saber o tamanho do raio. E como vamos achar este raio? Bem, nós sabemos que o raio ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Mas talvez você não saiba disso. Aí você pode calcular
este raio através desse triângulo aqui. Isso aqui é 60, então aqui seria 30. Tá? Então, aqui você pode usar justamente a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, visto que você sabe que aqui mede 3. Ok? Mas sabemos que é 1/3 da altura. Se já temos a altura que é 3 raiz de 3, então 1/3 é simplesmente raiz de 3. Então a área do círculo, né? Então a área do círculo nós podemos usar então a raiz de 3 como sendo o raio, né? Então é π raiz de 3 ao quadrado, né? Então π raio ao quadrado é a área do círculo. E isso vai ser igual a 3π metros quadrados. Então temos a área aqui do triângulo e temos aqui a área do círculo. E aí diminuímos então, subtraindo o triângulo pelo círculo, para sobrar essa parte de fora colorida. Então, o triângulo, 9 raiz de 3 menos 3π, né? Aí temos então as 3 áreas coloridas. Mas como é apenas uma, então temos que dividir por 3. Então, a área colorida, podemos chamar assim, vai ser igual 9 dividido por 3, 3 raiz de 3, e 3 dividido por 3, 1, menos π metros quadrados. Está aí a resposta. Ok? Vamos ao próximo. Aqui, essa área colorida, nós precisamos aqui achar, observamos aqui ó, que tem um triângulo equilátero aqui dentro. Por quê? É equilátero porque temos um hexágono. Hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Né? Então, se observarmos bem, nós temos um setor aqui, assim, formado por um triângulo equilátero, né? E mais uma beiradinha aqui. Esta beiradinha é igual, né, a esta outra beiradinha que está aqui. Ó. Então, tem o mesmo tamanho desse aqui. Né? Nós podemos observar isso. Então, vamos achar então, a área deste setor e diminuir, tirar a área do triângulo para acharmos justamente a área desta metade da pétala. Ok? A área do setor é o quê? Aqui no caso são 6 setores neste círculo. Então, se a área do círculo é π raio ao quadrado, então aqui é 1/6 de π raio ao quadrado. De π raio ao quadrado. Então, temos que a área deste setor é 1/6 de π vezes o raio. Qual o tamanho deste raio? Se é um triângulo equilátero, o raio mede 1 também. Π raio ao quadrado. Então, isso aí vai ser igual a π sobre 6. Multiplicando isso aqui. Ok? Então, agora vamos tirar a área do triângulo. Qual a altura do triângulo equilátero aqui para nós acharmos a área dele? A altura, nós sabemos que a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, sabemos disso. Então, quem é o lado? Então, a altura vai ser igual a quanto? O lado é 1. Então, vai ser simplesmente raiz de 3 sobre 2. E vamos agora achar a área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 1. Quem é a altura? Raiz de 3 sobre 2. Né? Dividido por 2. Então, isso vai nos dar raiz de 3 sobre 4. Então, vamos tirar o setor menos o triângulo. Quem é o setor? Então, π sobre 6 menos o triângulo,
que é a raiz de 3 sobre 4, né? E aí então nós vamos ter essa partezinha colorida aqui, que é igual a essas outras. Sendo que aqui nós temos 12 partezinhas dessas, porque é 6 vezes 2, porque cada pétala tem 2 partes coloridas iguais a essa aqui. Então, isso aqui vezes 12, né? Então, a parte colorida é isso aqui. 12 π sobre 6 menos 12 raiz de 3 sobre 4. Então, a área colorida vai ser igual 12 sobre 6, no caso 2 π menos 12 sobre 4, 3 raiz de 3, no caso aqui, metros quadrados. Achamos então o que é a área colorida. Ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like aí. E se ainda não está inscrito, inscreva-se. E continue assistindo a mais vídeos para que você possa aprender cada vez mais matemática. Até o próximo vídeo.